Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, hoje é a nossa sétima aula da explicação desta segunda teoria, a que eu dei o nome de 8 Yaven. Se é a primeira vez que tu entras em contacto com a Escola Kitonite, e aparece aqui a teoria 2. E se ainda não conhece a teoria número 1, convido-te a ti a ver os vídeos todos que temos aqui na Escola Kitonite sobre a teoria 1, onde nós tentamos explicar o significado do número 666. Esta é a segunda teoria, que tem como título 8 Yaven e tem como objetivo explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse. Na última aula, nós estudamos sobre o significado do número 8, que aparece no nome desta teoria, e hoje nós vamos falar sobre uma hora. Vamos falar em tempo profético. Obviamente que tu já sabes que este tempo profético, ou pelo menos vamos falar em profecias, sabes que nós aqui na Escola Kitonite só falamos com base nas Sagradas Escrituras. Obviamente que é sempre uma interpretação pessoal e, como tal, passiva portanto, de falhar, não é? Porque nós somos falíveis. Portanto, nós tentamos explicar conforme a nossa inteligência nos capacita para essa mesma interpretação, e tu, obviamente, que fazes a tua análise, não é? Vendo se de facto concordas ou não com aquilo que nós dizemos aqui na Escola Kitonite, e tu também fazes as tuas próprias interpretações, que é esse o objetivo principal. Hoje vamos falar sobre uma hora e o que é que essa mesma hora representa nas profecias e como é que ela está ligada com aquilo que nós já vimos a falar até agora na explicação do capítulo 17 de Apocalipse. Portanto, nós já vamos aqui na página número 19. Sei que esta teoria tem 93 páginas, portanto, portanto, ainda temos aqui muito que lhe dar, não é? Que falar. Mas com paciência e com estudo nós devemos chegar ao fim da nossa teoria 2, 8 e Yaven. Hoje vamos estudar 3 versículos deste mesmo capítulo 17 de Apocalipse, começando pelo versículo 12, okay? E passamos a ler. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Ora, se bem te recordas, nas 7 cabeças da besta do Apocalipse, nós tínhamos duas interpretações. Portanto, as 7 cabeças representavam 7 montes, não é? Que já falámos sobre eles, e também representavam 7 reis. Só que a coisa curiosa disto tudo é que os 10 chifres que estão na besta deste mesmo capítulo 17 também são 10 reis, não é? Portanto, as 7 cabeças são 7 reis e os 10 chifres são 10 reis. Ora, como tu podes reparar, não é? E aqui fazemos uma dedução lógica, estes 10 reis não podem ser os 7 reis das cabeças da besta do Apocalipse. Porquê? Porque se nós temos uma cabeça e se temos chifres, obviamente que estas cabeças são reis principais, podemos assim dizer. E estes 10 reis, que são exatamente 10 chifres, viriam exatamente destas mesmas cabeças, ou cabeça, não é? Porque tu bem te recordas, eu dizia que numa das primeiras aulas eu dizia que estes chifres pertenciam a uma única cabeça, não é? Portanto, estes reis não seriam tão importantes, podemos assim dizer, como as 7 cabeças do Apocalipse. Ok? Portanto, já ficas a saber que estes 10 chifres desta besta de Apocalipse 17 são exatamente 10 reis. Ok? Diz assim, que ainda não receberam o reino. Ora, porquê é que eles ainda não receberam o reino? Quer dizer que no tempo de João, eles ainda não eram reis. Ok?
portanto, isto é, podiam até existir, não é? Como povos, podemos assim dizer, ou como partes de povos, mas ainda não tinham um reino, portanto, ainda não eram reis. E diz assim: mas receberão poder como reis por 1 hora. Ora, 1 hora. 1 hora é muito pouco tempo, não é? É a mesma coisa que, imagina, no dia de hoje, às 9 horas da manhã, estes 10 reis tornaram-se reis e às 10 horas da mesma manhã deixaram de ser reis. É muito pouco tempo. E nós vamos ver hoje, não é? À luz das Sagradas Escrituras, o que é que representa esta 1 hora. Mas repara que estes reis não foram reis sozinhos. Isto é, eles não foram reis por 1 hora sozinhos. Não é? Eles foram o quê? Como diz o texto, juntamente com a besta. Eles estiveram juntos com a besta durante esta hora. Ou estarão no futuro. Não é? Pode ser no passado ou no futuro. Não é? Mas repara que aqui, quando está receberão o poder, quer dizer que no tempo de João eles ainda não eram reis, mas seriam reis no futuro, não é? Que agora nos nossos dias pode já estar no passado, não é? Porque pode já ter acontecido, por 1 hora, ok? Juntamente com a besta, e não seriam sozinhos. E eu vou passar aqui a explicar-te aquilo que eu escrevi. Então eu digo o seguinte: é neste versículo que se encontra a duração desta profecia. Ora, e quanto é que é a duração desta profecia? Exatamente 1 hora, e nada mais. Os 10 chifres da besta são 10 reis, como eu já te referi. E pelo relato, serão todos reis por muito pouco tempo. Ora, 1 hora é muito pouco tempo. Tentei várias interpretações e a conclusão foi sempre a mesma. 1 hora e nada mais. Portanto, 1 hora e nada mais. E eu posso dizer que já tentei, de facto, bastantes traduções e dá sempre 1 hora. Eu até te vou ler aqui em grego. Ler-te aqui em grego, que é exatamente o que está aqui escrito. É mian, ou mian, é quase como se fosse um gato a miar, mian. E depois tem aqui oran, repara, até o próprio nome, oran, vem exatamente, é muito parecido com a nossa hora, oran. Nhan, oran. Nhan, oran, em grego significa 1 hora. Mas tu podes agora dizer assim, mas será que no tempo de João o dia estava dividido em 24 horas? E a resposta é sim, não é? Esta divisão já vem dos babilónicos, dos babilónios, okay? Já vem do tempo babilónio, do povo babilónio. Já eles próprios já dividiam este mesmo dia em 24 horas, ou cada dia em 24 horas. Portanto, esta hora é a nossa hora, que tem 60 minutos. Não é? Portanto, é 1 hora e nada mais. E agora vamos ver, não é, se de facto é 1 hora. Ora, 1 hora eu acho que é muito pouco tempo. Apesar de, em profecia, ele vai representar também pouco tempo, mas 1 hora eu penso que seria mesmo muito, muito pouco tempo. Não é? Quase como não abrir e fechar de olhos. Obviamente que, considerando os anos que este mundo tem, também vai ser muito pouco tempo. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Não é? É uma coisa muito rápida. Não é? E digo-te mais que na profecia, um dia profético corresponde a um ano. Portanto, no meu entender, e aquilo que eu sempre aprendi desde pequenino, e eu concordo plenamente, na profecia, um dia profético corresponde a um ano. Eu vou dar aqui 2 passagens bíblicas, uma em Números e outra em Ezequiel, onde tu podes ver isto. Portanto, podes apontar estas mesmas passagens. A primeira está em Números 14:34, que diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias. Ora, portanto, quando o povo de Israel estava às portas da terra de Canaã, portanto, o povo de Israel enviou 12 espias a analisar o território que eles passariam a conquistar na terra de Canaã. E eles demoraram exatamente 40 dias.
Só que o povo rebelou-se contra Deus, não é? Primeiro contra Moisés, e obviamente ao rebelar-se contra Moisés, revelou-se contra Deus. E Deus ficou um bocadinho chateado, não é? E então o que ele vai dizer ao povo de Israel é que, assim como os espias demoraram 40 dias a analisar o território de Canaã, não é? E Deus deu exatamente um dia representando cada um ano. Ora, o que eles iam fazer era esperar 40 anos para voltar exatamente àquele mesmo local e entrar na terra de Canaã. Levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos. Ora, 40 dias, 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Ok? Portanto, Deus de facto ficou um bocadinho chateado com aquela situação, não é? E depois eles sofreram as consequências, que é assim que Deus funciona. Muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida e pensamos que está feito e Deus perdoa, não é? Só que às vezes podemos esquecer que tudo o que nós fazemos que não é de acordo com a vontade de Deus, e eu até digo que também aquilo que é feito de acordo com a vontade de Deus tem as suas consequências. Se for fora da vontade de Deus, vai ter consequências más. Se for da vontade de Deus, vai ter consequências muito boas. Ok? Muito boas. Portanto, quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas só podem correr pelo melhor, sem dúvida nenhuma. Quando não fazemos, temos de ter sempre muito cuidado, porque o que vem pela frente não é nada bom. Okay? E depois tem aqui outra passagem de Ezequiel. Eu gosto muito do livro de Ezequiel. No capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Depois um dia vamos falar sobre estas profecias. As profecias são extraordinárias, não é? Porque repara, tens aqui a iniquidade de Israel e a iniquidade de Judá, uma por 390 anos e outra por 40 anos. Porquê? Porque portanto Ezequiel esteve 390 dias virado para um lado, não é? E depois teve 40 dias virado para o outro, não é? Portanto, Deus deu-lhe exatamente um dia por cada ano. Portanto, um dia profético, sem dúvida nenhuma, no meu entender, representa exatamente um ano literal. Um ano. Okay? Esta correspondência, como nós já vimos, podemos encontrá-la em Números e em Ezequiel. Recorrendo a esta relação e tomando um ano igual a 360 dias, ora, tu podes perguntar, mas um ano não tem 360 dias, um ano tem 365 ou 366. Mas isto é no nosso calendário, ok? Porque se fores ao calendário hebraico, ok, tu vais ver que os anos não têm sempre o mesmo número de dias. Ok? E aquilo que se fazia na antiguidade era tomar um ano como sendo aproximadamente 360 dias. E quando ele não tinha esses 360 dias, havia sempre um ano que teria uns dias a mais ou a menos, ok? De acordo com esse mesmo calendário. E posso dizer que eu já tive a oportunidade de estudar o calendário hebraico, não é? E o calendário que nós usamos, e por incrível que pareça, o calendário hebraico, o nosso calendário também é extraordinário, é muito preciso, mas o calendário hebraico ainda consegue uma precisão maior, ok? Portanto é uma coisa impressionante, como às vezes nós pensamos que sabemos mais que os antigos, mas às vezes não é bem assim. Apesar que o calendário que nós usamos é mais fácil de usar, não é? Pelo menos porque nós já usamos há muito tempo, é mais fácil de usar e também tem uma precisão muito boa. Okay? Então, sendo assim, uma hora profética, que é aquilo que eu acho que está aqui no texto sagrado, corresponde exatamente a 15 dias. Ok? Portanto, porquê? Porque se pagares em 360 dias e dividis por 24 horas,
ok? Um ano a dividir por 24 horas dá exatamente 15 dias, ok? Que é exatamente uma hora, porque um dia tem 24 horas. Com tanto pouco tempo em vista, ok? Que apenas 15 dias, podemos ver que tudo neste mundo é efêmero, ok? 15 dias, não é? Para que estes reis, 10 reis, tenham o seu reino, juntamente com a besta, é, é mesmo pouquíssimo tempo. E eu costumo dizer que Deus criou uma profecia tão espetacular que eu acho que até foi Jesus, não é? Mas Jesus também, para mim, também é Deus, como é óbvio, como já tive a oportunidade de falar aqui. Mas o Deus Filho, como eu costumo dizer, o Deus Filho, o Filho de Deus, criou uma profecia tão espetacular para apenas 15 dias de duração. É uma coisa que, que de facto não tem explicação. É qualquer coisa fora de sério. Não é? E eu concluo mesmo, não é? Que esta profecia tem a duração de apenas 15 dias. E isto é tudo muito estranho. Okay? Muito estranho mesmo. Aquilo que eu deixo neste momento é: será que estes 15 dias já passaram? Já estão no passado? Ou ainda vão ocorrer no futuro? Quer dizer, fica aqui a ideia. Obviamente que nesta teoria nós vamos dar essa mesma explicação. Tá? Vamos dar essa mesma explicação se está no passado ou no futuro. E agora vou-te ler aqui mais 2 versículos, não é? Que vai terminar esta mesma profecia. Obviamente que não termina o capítulo, porque os restantes versículos serão a continuação da interpretação. Não é? Mas aqui está o clímax desta mesma profecia. Diz assim: e estes têm o mesmo intento. Quem são estes? Ora, pelo texto percebes facilmente que são exatamente os 10 reis. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Portanto, estes 10 reis, eles ao terem o poder, não é? Porque são reis, eles vão pegar nesse mesmo poder e vão entregar lá à besta. Portanto, eles deixam de ter poder porque é a besta que vai falar por eles, por esses 10 reis, não é? Porquê? Porque eles serão apenas reis, não é? Portanto, eles serão reis juntamente com a besta, não é? Por apenas uma hora, e depois o que eles vão fazer é pegar nesse mesmo poder e vão entregá-lo à besta. Não é? Vão entregá-lo à besta. E aqui vemos que, aqui neste versículo, vemos que os reis, ao terem o mesmo intento, eles estarão unidos no mesmo propósito. Os reis, ao entregar o seu poder à besta, ela, portanto a besta, seria o líder do grupo formado pela besta e pelos 10 reis. Podemos concluir, por este versículo e pelo 17, que a besta e os 10 reis farão parte de um único reino. Não é? Porque se eles entregarão o seu poder à besta, quer dizer que a besta vai dominar sobre estes mesmos reis e eles serão apenas um reino. Agora faz sentido a afirmação feita no início da minha teoria. O que é que eu dizia no início da minha teoria? Dizia exatamente que os 10 chifres pertencem a uma única cabeça. Qual cabeça? A 7ª cabeça. Porque não há mais nenhuma. Não é? Porque a que estava no poder era a 6ª. Se bem te recordas naquilo que nós falamos. Ora, esta 7ª cabeça seria exatamente a última cabeça, que seria exatamente a besta, não é? Com esses mesmos 10 chifres, que são 10 reis. E dizem, portanto, as pessoas minhas conhecidas, dizem que eu tenho muita habilidade para desenhar. Mas aquilo que eu concluo é que não poderia desenhar melhor do que foi feito nesta imagem. Portanto, esta imagem para mim é espetacular. Eu não conseguiria fazer um desenho deste tipo, mesmo tendo muito jeito para desenho. Gosto muito dela, pois a 7ª cabeça, com os 10 chifres, é a cabeça principal da besta, não é? É a cabeça principal da besta. E as outras cabeças aparecem como um apoio à 7ª e última cabeça. Portanto, ela é a última cabeça e as outras cabeças, não é? As 6 cabeças, aparecem como apoio à última cabeça. E no capítulo, as primeiras 6 cabeças, eu voltarei às cabeças da besta. Portanto, quando nós falarmos aqui na Escola Kitonite das primeiras 6 cabeças, eu voltarei às cabeças da besta. Okay? E agora vamos terminar com o ponto principal desta mesma teoria, que aqui é o clímax, não é? Desta mesma teoria, lendo exatamente o versículo 14.
E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também, não é? Serão também vencedores os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ok? Portanto, estes reis, juntamente com a besta, vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porquê? Porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqui está o ponto alto desta profecia. Portanto, no meu entender, aqui é o ponto alto da profecia. Nesta teoria não vou falar sobre este versículo. Não é nesta teoria, nem na próxima, nem na quarta. Este ponto só será falado na quinta teoria. Okay? Portanto, nós só voltaremos a falar neste mesmo versículo na quinta teoria. Pois este combate traria praticamente o restante do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Portanto, ainda precisamos de estudar mais as profecias para chegar a esta conclusão deste versículo, por incrível que pareça. A ideia que fica deste versículo é que a besta e os 10 reis pertencem ao reino do inimigo. Qual é o reino do inimigo? É exatamente o reino do diabo, Satanás. Porquê? Porque se elas vão combater com o Cordeiro e o Cordeiro pertence a Deus, não é? Então eles só podem pertencer ao outro lado, que não há mais lado nenhum, que é o lado do diabo, de Satanás. A vitória final, como podemos ver aqui facilmente neste versículo, pertence ao Cordeiro e também serão vencedores os que estiverem com o Cordeiro. Ok? Quero abrir a curiosidade relativamente a esta vitória. Por esta altura, o Cordeiro é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Okay? Portanto, por esta altura, não é? Este Cordeiro, quem é este Cordeiro? Toda a gente sabe que é o Mestre Yeshua, não é? Jesus. Já é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, eles combaterão com o Cordeiro, mas só como este Cordeiro já é Senhor dos senhores e Rei dos reis, portanto, eles serão derrotados para sempre. Para sempre. Ok? E portanto, se tu estiveres do lado do Cordeiro, é? Do lado de Deus, também vais ser vencedor. Vais ser também vencedor. Se estiveres do outro lado, que é o lado do inimigo, do diabo e de Satanás, vais perder, de certeza absoluta. Porquê? Porque as profecias assim o dizem. É? Portanto, é esta a grande luta entre o bem e o mal. Portanto, se nós estivermos do lado do Cordeiro, seremos vencedores. Se estivermos do lado do inimigo, seremos derrotados. Ok? Para sempre. Para sempre. E ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado da nossa aula. Ok? E se gostaste desta mesma aula e de todas as aulas anteriores que nós já tivemos até aqui, convido-te a inscreveres no canal, a compartilhares este mesmo vídeo e os outros vídeos que temos na Escola Kitonite, a deixares o teu like e também a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que já é o teu, que é a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.